Olá, vamos para mais uma aula de biosseguranças e primeiros socorros. Eu sou a professora Ani Paula e vamos estar falando hoje sobre intoxicação por plantas e intoxicação por animais peçonhentos. Bom, galera, quando falamos em intoxicação, em envenenamento, né, nós estamos falando de uma série de efeitos sintomáticos que são causados pela sua maioria por acidentes domésticos ou de trabalho, injeção excessiva de álcool ou outros tipos de drogas lícitas ou ilícitas, consumo de alimento fora de condições normais, ou até mesmo de tentativas de suicídios. Então, nós vamos começar falando hoje de um problema que muita gente não se coloca, não tem, às vezes nem sabe que esses tipos de plantas, e a maioria delas que nós vamos mostrar aqui hoje, são plantas ornamentais, são plantas bonitas e que quase todo mundo tem dentro da sua casa. Mas o que a maioria não sabe é que essas plantas, elas são plantas venenosas, que se consumida por uma criança ou mesmo por um animal, pode trazer sérias complicações aí, até mesmo risco de morte, tá? Essa planta, que é bastante conhecida, nós chamamos de costela de Adão, ela tem muitas casas, né, que tem ela. Comigo ninguém pode, a jiboia, a espada de São Jorge e o filodrento são uma dessas plantas, né, que são tóxicas. Se você olhar na sua casa aí, pode ter certeza que às vezes alguma dessas aqui você vai ter, porque são plantas muito utilizadas para ornamentar as nossas casas. Muitas pessoas, por exemplo, usam a espada de São Jorge, que fala que é para purificar aí o ar, a costela de Adão, né, que é muito bonita e muito utilizada mesmo, as suas folhas artificiais para dentro de salas, nas salas, nos quartos. A jiboia é muito utilizada nas garagens das casas e o filodendro. Então, essas plantas, gente, qual que é o problema delas? Elas são plantas tóxicas. Essas plantas, ao ser ingeridas, ela pode trazer vários sintomas aí para a pessoa, né? Porque são plantas altamente venenosas. Quando a gente olha aqui esse quadro que nós vemos aqui, a maioria das pessoas que são intoxicadas, né, por plantas, está na faixa etária de 0 até 14 anos. Depois seguido por 15 a 49 e por último de 50 ou mais anos. E nós temos 6% aí dos casos em animais domésticos, mas 93% são seres humanos mesmo. O perigo aqui, vocês não dá para perceber, são com as crianças. Criança tem a mania, né, de colocar tudo na boca. E se uma dessas plantas aqui, elas tiverem, a criança ver e tiver contato, desejar, né, experimentar, achando que é brincadeira, achando que é comestível, pode levar elas a ter sérios problemas. Quem nunca, né, quando criança, comeu aquela planta, né, azedinha, que a gente encontrava na minha época, tinha muita azedinha na rua, e a gente comia aquilo ali, e era gostoso. Pensa. E assim as crianças vê isso aí, puxa e come, né? Esse é o maior problema. Então, se você tem uma dessas plantas em casa, gente, por favor, não deixe embaixo, deixa no alto, não deixe perto de criança, ou até mesmo seu animal de estimação, seu cachorro, seu gato, para poder eles não se contaminarem aí. A maioria, né, das pessoas que são intoxicadas estão na zona urbana, 85,2% dos casos, por não conhecer, né, o conteúdo daquilo que se coloca em casa, de não saber que são plantas
que tem alto grau de intoxicidade dentro delas. E a maioria das pessoas está na região sudeste. Por quê? Porque se você parar para pensar, as pessoas que vivem na região sudeste e até mesmo no sul, né, que é o segundo maior local da contaminação dessas plantas, são locais urbanos, são locais e principalmente que vivem em prédios. Essas plantas são típicas, né, principalmente de casas de apartamentos que colocam verde na sua casa para, né, para melhorar o ambiente aí. E essas pessoas, né, e levam para dentro das suas casas, sem conhecimento, plantas com alto grau de toxicidade. Então, galera, se na sua casa tem essas plantas, eu repito de novo, coloque em um local, num ambiente mais alto e cuidado para que o seu filho, o seu neto, ou um amigo, ou o seu próprio animal doméstico venha colocar isso na boca e engolir. Mas se por acaso acontecer, né, seu filho, seja quem foi, ingeriu uma dessas plantas aí, quais são os sinais e sintomas que pode aparecer? Primeiramente, você vai ver que o hálito vai estar estranho, o odor do hálito vai estar modificado. Segundo, a coloração externa da boca. Você vai olhar a boca da pessoa, a coloração dela tá anormal. Ela não tá uma coloração de uma boca saudável. Pode estar verdeada, pode estar amarelada, vai depender da cor, né? E da planta, porque não é só essas daí, eu trouxe essas daí, porque são as que mais a gente tem dentro das nossas casas. Uma dessas aí, com certeza, tem dentro da sua casa. Por isso eu coloquei elas aí. Mas são várias plantas que são tóxicas, que não servem para consumo humano aí. Além disso, a sensação, a pessoa vai relatar que a boca dela, a sensação de queimação na boca, na garganta, no estômago, podendo, dependendo do tanto que essa pessoa ingeriu, ficar sonolenta e chegar até ter uma confusão aí mental. Bom, e o que fazer então? Nesse caso, uma das coisas que pode ser feita é provocar o vômito. Preste atenção em relação a vômito, a provocar vômito. Ela serve para caso de intoxicação alimentar ou por planta. Se a pessoa tiver ingerido algum tipo de substância tóxica, líquida, por exemplo, que boa, um detergente, desinfetante, soda, aí não. Aí você não pode, é contraindicado você provocar o vômito nessas pessoas. Quando o vômito é indicado, repito novamente, apenas quando a pessoa consumir alimentos estragados, que não era para consumo, e plantas, tá? Esses dois não tem risco aí se você provocar o vômito. Então, pode ser feito e levar para o hospital a pessoa juntamente com a planta, né? Que ela consumiu, para que no hospital possa fazer aí um acompanhamento e passar para a pessoa aquilo que vai cortar a toxina, né, das plantas. Não é uma coisa, gente, que dá para deixar né, ir lá, não. Tem que levar para o hospital. Se a pessoa não conseguir vomitar, precisa às vezes fazer uma lavagem estomacal, porque são plantas que, se deixar, a pessoa pode até chegar a ter uma parada cardiorrespiratória ou um choque aí. Gente, eu coloquei esse panfleto aqui, né, de um centro da Bahia,
Mas eu achei bastante interessante. Porque como nós estamos falando de intoxicação, de veneno, né? É importante você mãe, você vó, você que tem irmãos mais novos, né? Ou convive com crianças, nunca fale para sua criança que remédio é bom e faz crescer. Por quê? Porque quando a gente estimula, né, nessa forma, a criança a ingerir algum tipo de medicamento, e estamos falando para ela, ó, esse medicamento, esse xarope, esse seja o que for, né, esse medicamento, ele é uma delícia, ele é gostoso, vai fazer você ficar forte, crescer saudável. Nós estamos estimulando essa criança que quando você virar as costas, ele vai lá e pode ingerir esse medicamento. E nós sabemos que a diferença entre medicamento e veneno é apenas a dosagem. Todo medicamento ele pode ser venenoso dependendo do tanto que a pessoa ingere. Imagina uma criança que não tem controle e ela começa a ingerir, ou ela acidentalmente é, por exemplo, bebe X de medicamento, ela pode chegar até falecer. Então, gente, nunca estimula sua criança para ela beber medicamentos falando que ele é gostoso, que ele é bom e faz crescer. E sempre, sempre coloca a caixa de medicamentos no local que criança não tem acesso. A minha irmã, quando era criança, por um descuido, conseguiu abrir, por exemplo, um vidro de minâncora que estava em cima da cama e ela comeu inteira. Ela era bebê, acho que ela tinha 2 anos, se não me falha a memória. Ela teve uma sepsemia generalizada. Então, medicamento não pode ficar de maneira nenhuma sobre o olhar de crianças. Assim como medicamentos, produtos de limpezas também. Costumamos, às vezes, ver em casas, né? E muitas das pessoas colocam produtos de limpeza debaixo, por exemplo, do tanque, da pia, tendo fácil acesso às nossas crianças. Imagina uma criança pegar aí uma que boa e tomar. Se tem uma soda e derrubar sobre o corpo dela. Então, todo produto de limpeza, se casa que tenha criança, se coloca no alto. Sempre no alto. E nunca, gente, reutilize embalagens de produtos de medicamento. Garrafinhas de xarope, seja o que for, jogue fora, tá? E se por acaso a sua criança ou algum adulto apresentar alguns sinais e sintoma que está com algum tipo de intoxicação, procure atendimento de emergência o mais rápido possível. Seja ele alimentar, seja ele por planta, seja ele por uma injeção de medicamento, seja o que for. Sempre percebeu, leva para o hospital aí. Próximo slide nosso e próximo tema, nós vamos falar de primeiros socorros em animais peçonhentos. Ultimamente a gente tem escutado bastante, né, no noticiário, aparecimento, por exemplo, de alguns tipos de cobras, escorpiões. Ontem mesmo eu vi uma reportagem na rua. A criança estava com seu vô na rua e a criança, quando a câmera mostra, ela pulando, porque foi muito rápido, quando a cobra veio e picou a criança. E no susto ela pulou e não deu tempo do seu avô nem perceber qual cobra era e muito menos acudir a criança. E ele estava internado lá na HDT em Goiânia, graças a Deus estava bem. Mas se acontecer, parecer na sua casa, ou você vai visitar alguém na fazenda, você mora na fazenda, ou em locais mais rurais, são mais propícios, né, acontecer isso. Se acontecer, o que fazer? É o que nós vamos falar hoje, vamos falar um pouquinho aí dos tipos, né, de cobras que são venenosas aí.
Quando a gente fala em zoonose, nós estamos falando de doenças provocadas por animais, tá? A gente costuma achar que, por exemplo, como praticamente toda cidade tem centro de zoonose, quando a gente escuta essa palavra zoonose, a gente acha que é um local, né, onde se cuida de animais, principalmente os animais da rua. Mas não, zoonose é toda doença provocada por animais, seja picada de animais peçonhentos ou não. Mas as picadas de animais peçonhentos pode provocar uma intoxicação e envenenamento, tá? Mas também os animais que partilham do convívio doméstico, às vezes, apresentam diversos riscos aos homens. Não é simplesmente animais peçonhentos, tá? A prova disso é a raiva, que é o maior risco, né, que a mordida de um animal pode trazer. Que animal é esse? Animais domésticos, como gato, como cachorro. E às vezes eles estão contaminados e não sabem. E ao morder uma pessoa, né, ela é feita essa transmissão, combinada ainda com a lambidura do animal com a raiva. E isso passa de animal para animal e de animal para seres humanos. E a raiva, gente, é uma doença gravíssima, tá? Tem que toda vez que uma pessoa for mordida, tanto por um gato quanto por um cachorro, precisa, se não, mesmo que não tenha ferimentos mais graves, ir no posto de saúde para tomarem a vacina antirrábica, né? E o seu cachorro também deve sempre tomar aí a vacina. Se por acaso você foi mordido ou alguém foi mordido por um cachorro e por um rato e começar a aparecer algum tipo desses aqui de sinais e sintomas, preste atenção, como dor de cabeça, febre, mal-estar, dor, dificuldade para engolir, intolerância ao vento e à luz, e os casos mais graves, né, convulsões e paralisia respiratória, tome muito cuidado. Procure imediatamente a um centro aí de ajuda, porque pode estar com raiva, cometido aí por raiva. O que fazer, então, quando uma pessoa for picada? Lavar com bastante água e sabão, e depois encaminhe essa pessoa mais rápido possível, né, para poder tomar aí a vacina, quando for indicado, ou o soro, né, para combater o agente venenoso aí. Então, sempre que a pessoa for picada ou mesmo mordida, né, por algum tipo de animal, leve para o hospital depois de lavar com bastante água e sabão. E se for o caso, leve também o animal. Mas nós vamos agora começar falando um pouco sobre os cuidados que temos que ter com os animais peçonhentos, né? E um dos grandes perigos, o que a gente mais tem medo, é a serpente, a cobra. Mas toda cobra é venenosa? Não, nem todas são. Nós temos as cobras venenosas, né, as serpentes venenosas, e aquelas que não são venenosas. Aqui a gente traz algumas características aí de cobras venenosas e não venenosa. As venenosas, gente, a cabeça delas são chatas, triangulares, bem destacadas, né? O olho é pequeno, com uma pupila em fenda vertical, quase se confunde com as escamas do corpo dela, e as escamas que são já alongadas e pontiagudas. A cabeça também, né, tem escama. E uma das coisas assim que a gente tem que tomar cuidado, mesmo que a gente não consiga olhar aí, né, a cabeça, alguma coisa assim, é isso daqui, ó. A cobra venenosa, quando atacada, ela é ou perseguida, né? A atitude dela é de ataque. Ela vai te atacar. Quando a cobra não é venenosa,
venenosa, a tendência dela é fugir. Mas quando ela é venenosa, a tendência dela, que é a proteção, porque o que é o veneno da cobra? É a proteção dela. Então, por que ela foge? Porque ela não tem essa proteção. As que têm essa proteção, a tendência dela é atacar. Então, ela vai fazer posição de ataque. Então, é uma das características para você identificar se a cobra que apareceu, né, perto aí da sua casa, ou mesmo na sua casa, se é venenosa ou não e se precisa você aí ter cuidado. Uma picada de uma cobra venenosa, gente, ela pode levar à morte se não for tomada algumas medidas imediatas. Então, são coisas que não pode deixar para depois. Picou, gente, precisa tomar umas medidas rápidas. E aí nós vamos falar de dos sinais de alguns tipos de cobras venenosas. A primeira é a jararaca. Se por acaso alguém for mordido, né, por uma jararaca, as reações são locais. Então, no local que a jararaca picou, né? Ela vai ter uma dor persistente que não vai passar e, pelo contrário, ela vai aumentar e vai ter um inchaço, vermelhidão e no local também pode ficar roxeado, podendo aparecer aí bolhas e se deixar vai abrir um abscesso ou até mesmo necrosar aí tecido. Nos casos mais graves, né, por deixar, pode o sangue ficar incoagulável, a pessoa pode morrer aí, a face da pessoa vai ficar normal. Ela é bem focal, né? As reações da picada da jararaca, ela é bem focal, mas tem consequências aí um pouco graves. O próximo que nós vamos ver é a cascavel. A cascavel, ela também vai aparecer como reações locais, dor no local, pouco comum e pouco intensa. É uma coisa assim que é raro. O que mais vai aparecer é formigamento, a sensação que está formigando. A característica da cascavel é atacar a face, é o rosto, as pálpebras vai cair e diminuição, podendo chegar até a perca da visão, tá? Ela vai atacar mais a parte neurológica, principalmente da face. Então, local mesmo é a sensação do volume e sensação aí de formigamento. No corpo, gente, a cascavel pode também apresentar dores musculares, particularmente também na região da nuca. Então, essa região nuca e rosto são as mais afetadas aí. E vai diminuir, nos casos mais graves, diminuição do volume e coloração escura da urina. Próxima é a surucucu. Há reações também local, como dor, lembrando que a cascavel já não tem dor. A surucucu também tem dor e vai aumentando, inchaço, vermelhidão, roxeamento, podendo também aparecer bolhas, abscessos e necrose, tá? Também o rosto é normal, o sangue também vai ficar incoagulável. A coral, gente, ela também, assim como a cascavel, ataca face, porque ela vai, a reação dela é uma sensação de adormecimento, tá? Que vai para a raiz toda do membro que foi picado. E a diferença da coral para a cascavel, que a cascavel ela vai para a visão, a coral é para a fala. Ela vai fechar a boca, a saliva vai ficar grossa, vai ter dificuldades aí para engolir e também
pode ter problema para falar. E se acontecer isso, o que fazer? A pessoa, tá bom, a pessoa foi picada, e agora? Uma das coisas que precisa ter em mente é: eu preciso ter calma. Porque quando você está calmo, você tem condições de ajudar alguém. Se você está nervosa, se você está estressada, se você não tem condição para ajudar alguém, não faça, porque você pode fazer besteira. Primeiros socorros mal realizados é tão grave quanto não deixar de fazer algum tipo de atendimento, ou é até mais grave às vezes, tá? E o que se precisa fazer? Deitar essa pessoa, fazendo com que ela não tenha esforço nenhum, fazer com que ela mantenha a calma dela, faça ela ficar deitada. Por quê? Para evitar que a circulação, o veneno entra na circulação e espalhe mais fácil pelo corpo. Então, quanto menos esforço essa pessoa fazer, quanto mais deitada, mais quietinha ela ficar, mais demorado a movimentação aí do veneno na corrente sanguínea. Retirar os anéis, se for o dedo for atingido, tá? Porque pode provocar edema, e aí com os anéis, pulseira, pode produzir aí um tipo de garroteamento. Então, o importante é tirar. Se for, principalmente se a picada for em extremidades, né? De mão, de punho aí, tira todo o anel, toda a pulseira, todo o relógio. Se for nos pés, é importante também tirar os sapatos, tá? Para não também ficar aí fazendo um tipo de um garrote. No local, gente, lavar com bastante água corrente, mas tentar lavar mesmo. E manter sempre a picada, o local da picada, se possível, acima do nível do coração. Então, se for mão, deixar sempre o braço levantado, se for as pernas por o alto, e levar a vítima o mais rápido possível, né, para o hospital, para que ela venha a ser aplicada o soro antiofídico. Então, sempre lava com água corrente, nunca tenta chupar aí ou alguma coisa, né? Água corrente, deixar o membro sempre se possível, acima do coração, e levar a vítima para o hospital aí. O que nunca deve ser feito? Dar bebida alcoólica, tá? Não dê bebida alcoólica, porque pode acelerar aí o envenenamento sistêmico. Usar garrote, tourniquet, porque pode provocar uma necrose ou uma granena nos membros. Fazer inserções ou corte no local para que venha sair. Só porque que acontece? Algumas picadas pode provocar hemorragia, são anticoagulantes, né? Vocês viram ali, alguns tipos de cobras fazem esse papel de anticoagulante, e se a pessoa não coagula, vai ficar com uma hemorragia aí, chegando a hemorragia ficar grave. Então, não faça mais inserções, porque as pessoas acham que se fazer, né, o veneno vai sair pelo sangue. Só que o problema é que algumas aí provocam hemorragia. Deixar a vítima ir caminhando, movimentar, porque aí o veneno vai circular mais rápido e pode trazer consequências aí, não só locais, mas como sistêmica. Deixa a pessoa deitada, coloca a pessoa deitada, quieta, lave o local e leve para o hospital. Só cobra traz problema? Não. Nós temos aí os escorpiões e as aranhas, que também pode trazer aí alguns sintomas. Praticamente todos os animais peçonhentos, gente, provoca algum tipo de sintomas. Eu vou falar aqui, temos alguns como dor intensa, queimação no local, vermelhidão, coceira,
vômito, náusea, diarreia, vontade constante de urinar, dor na boca do estômago, aumento ou queda de pressão, suor, convulsões, dificuldade de respirar, visão turva, agitação, febre, anemia, anemia aguda, urina escura. São alguns sintomas. Os primeiros socorros, né, também é muito parecido. Primeiro, a gente precisa, e é de extrema importância, saber identificar, né, que animal provocou a picada, né? Saber identificar se foi uma cobra, se foi uma aranha, se foram escorpiões. Dentro do possível, levar junto, né, esse animal para saber qual animal para poder dar o soro, né, antiofídico. Quando a gente fala em outros animais, temos aí umas fotos aqui, né, do que, olha a picada para vocês verem, do borrachudo, carrapato, do escorpião e olha aqui da aranha. Dá para ver a diferença de cada uma? Se você olhar da aranha, ela já fica aqui, ó, já abre um abscesso, já abre aqui um buraco aqui, tá? O borrachudo, então toma muito cuidado com o borrachudo, com carrapato, escorpiões e a aranha. A aranha, para mim, é aquela aranha marrom, é uma das mais perigosas que existe. Então, se por acaso alguém for picado por uma aranha e do tipo, né? É qualquer aranha? Não, é a aranha do tipo marrom. Tome cuidado e vá imediatamente para o hospital. Eu vou mostrar umas fotos para vocês aí de uma picada de aranha, dessa aranha marrom. Vocês vão ver que é muito rápido a ação dela, do veneno dela no local, tá? É uma ação bem localizada e é muito rápido. Se deixar à vontade, se não levar para o hospital, se não fazer a vacina ou o soro corretamente. Olha aqui, dá para vocês verem que em 3 dias já está ficando roxo a mão dele, foi no polegar, né? Aqui, ó, a picada. Olha a situação da mão, apenas com 3 dias. Vermelhidão, parece já tá edemasiado, olha a diferença de um com o outro, né? Começa a ficar roxeado e vermelho. Olha aqui com 4 dias. Só tá aumentando, né? Com 5 dias. Era aqui, já está já pegou o polegar inteiro. Dá para ver, gente? Vocês estão vendo, ó? Olha aqui o vermelhidão. Era mais localizada. Agora já está pegando o polegar quase todo, já aumentando aí a vermelhidão. Agora, olha que impressionante agora. 6 dias da picada. Tá vendo essas partes aqui brancas? Já está começando a abrir abscesso. Já estamos tendo aqui morte tecidual. 6 dias apenas. Olha o acometimento aqui todo do polegar, todo já, ó, roxeado, vermelhão. E o local da picada já está bem grande, ó. E passando para adjacentes. Percebem que já está bem grandinho? Aí já. Agora, olha isso aqui, gente. 9 dias. Isso aqui necrosou. Isso aqui tem que ser todo arrancado. Olha o que o veneno da aranha produz. Uma picada da aranha. 9 dias após a picada. É impressionante o que ela faz. Percebe? E eu quero que vocês percebam aqui que não está mais no polegar. A picada foi logo abaixo da unha, na falange
aqui, ó, na falange proximal, ou quase na falange distal, entre a falange distal e proximal do polegar. Aqui foi a picada. Olha que já está chegando no punho. Isso aqui, ó, já era. Isso aqui tem que arrancar tudo. Isso aqui tá morto, necrosado. Isso aqui tem que arrancar. Abriu, né? Percebe que tem até uma linha aqui, eu acho que amarrando. Mas isso aqui já era. Essa parte aqui está condenada. Isso aqui tem que arrancar e fazer enxergo. Então, galera, é uma coisa séria, é uma coisa grave. Não dá para deixar aí à vontade, né? Se teve picada, seja de qual tipo de animal peçonhento, foi uma cobra, foi um escorpião, foi uma aranha, né? Leve-se, lava o local com bastante água e vá para o hospital. Envenenamento por animais peçonhentos, né? Animais que têm nos seus ferrões, que têm nos seus dentes, nas suas garras, algum tipo de produção tóxica, né? De veneno, pode levar à morte. É muito sério, é muito grave. Hospital e lavar com água. Nada de dar bebida, nada de cortar, né? Abrir uma incisão aí para poder sair sangue, porque você pode ainda provocar uma hemorragia e chegar até mesmo uma pessoa até um choque hemorrágico. O certo é hospital para tomar o medicamento certo e lavar com água. Se for atendido, né, socorrido, ou melhor dizendo, as pessoas após uma picada, a chance de sobrevivência e sem sequelas é maior. Mas não dá para deixar sem atendimento. Então é isso, galera, e até a próxima.